E que Deus continue abençoando de forma poderosa a nossa segundona, a nossa segunda-feira. Amém? Amados, o nosso dia já passou da sua metade, não é? E talvez você esteja se preparando para poder ir almoçar, quer na sua casa, quer no trabalho, e que Deus possa abençoar esse momento de refeição. Um bom apetite. Eu sempre busco pedir a Deus uma direção do que falar. E hoje ele me despertou a falar sobre a ilustração do avião. Talvez você já a conheça, mas Deus me despertou num ponto pouquíssimo pregado com relação ao nosso relacionamento com Ele. A história, de forma inicial, você conhece. Eu quero fazer essa abertura e depois chegar na direção que Deus me deu. Amado, eu creio que Deus quer falar com você de forma única hoje e que Deus quer mudar a sua perspectiva com relação a Ele. A ilustração diz assim, que uma criança pergunta para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Aquelas perguntinhas que deixam a gente coçando a cabeça, que a gente busca a sabedoria dos altos para poder explicar, não é? E o pai olha para o lado, para o outro, para baixo e para cima. E quando ele olha para cima, ele vê um avião passando desse tamanhozinho, parecia até uma formiguinha voando. E o pai pergunta: filho, tá vendo aquele avião lá em cima, bem no alto? Qual é o tamanho dele? A criança responde: pai, é pequenininho, é muito pequenininho. Aí o pai: pois bem, vem comigo, eles vão até o aeroporto. E quando o pai chega com a sua criança lá que vê aqueles aviões bem pertinho, o pai pergunta: e agora, qual é o tamanho daquele ali? A criança regala os olhos, espantada, e diz: pai, como esse avião é gigante. Aí o pai vem e explica: filho, quanto mais perto de Deus, maior ele é. Quanto mais afastado de Deus, menor ele vai parecer. Amados, o nosso Deus, ele é grande, independente da nossa perspectiva, independente do nosso ponto de vista. Olha só o que a Bíblia diz em Salmos 147, verso de número 5. Grande, ô glória, ô Espírito Santo, é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Eu quero repetir. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Independente de estarmos perto ou longe de Deus, Deus, ele permanece grande. Mas é uma grande verdade. Quanto mais buscamos da presença do Senhor, mais ele vai se revelar. O que você tem como um Deus pequeno, um Deus fraco, é justamente isso, a nossa aproximação dele. Deus pode tudo, Deus é ilimitado, e eu quero te convidar a ter fé e a ver a grandeza de Deus independente da sua realidade. Talvez o que esteja dizendo para você que Deus é pequeno é as portas fechadas. É segunda-feira e o telefone ainda não tocou de forma favorável para você. Talvez o que esteja dizendo que Deus é pequeno na sua vida seja a sua doença, a sua enfermidade. Ei, todos os dias eu tenho pregado aqui que eu sirvo a um Deus, que eu oro a um Deus que continua curando as enfermidades. Todos os dias eu faço menção aqui a um Deus que pode tudo. Evangelho de Lucas 1,37, que diz: porque para o meu Deus e para o seu Deus nada é impossível. Deus quer se revelar de uma forma grandiosa e imensurável a você. Você está disposto a se aproximar de Deus? Independente do quão perto e distante que você esteja de Deus, Deus, ele é grandioso. Vai depender da sua perspectiva e do quão próximo você está. Mas Deus, ele é grandioso. Deus não conhece limites. Amém? E aqui vem a revelação que Deus me deu em cima dessa analogia. Amados, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de avião. E é incrível. Como toda criança, como muitos, eu ficava assim: nossa, deve ser incrível voar. Deve ser incrível ficar acima das nuvens. Eu tenho fotos, vídeo. É uma experiência muito legal. Para outros é comum. Não deixe
a sua relação com Deus ser comum, tá? Queira viajar com Deus todos os dias. Queira ser parte de Deus todos os dias. Queira que Deus faça parte de você todos os dias. Amados, é uma experiência única, muito boa mesmo. Mas quando eu tive esse prazer de viajar, e enquanto Deus me revelava a sua direção nessa palavra, Ele me fez entender o seguinte: muitos querem ver o meu tamanho. Muitos querem sentir a minha aproximação, mas poucos estão dispostos a me deixar morar nele. E poucos querem morar em mim. E Deus me despertou, eu dei uma pesquisada aqui na Bíblia para poder selecionar alguns versículos que me tocaram. E eu creio que também vai tocar o seu coração. Olha só o que Deus quer falar a cada um de nós nesse momento. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: quer ver o tamanho de Deus? Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Uau! À medida em que se aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. Vem comigo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 12 ao verso 14. Verso 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, oh glória. Oh, amados. Olha, amados, a presença dele é a coisa mais linda de se sentir. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Verso 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Verso 14. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Olha o que Deus quer fazer com relação a cada um de nós. Deus quer se revelar. Deus quer se aproximar. Não se conforme em ver Deus nas alturas do tamanho de uma formiguinha. Ah, não, olha como Deus está longe. Não, Deus quer estar pertinho de você. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, Deus diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu te dou a força e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Salmos 23, verso 4, Davi chega a exclamar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus quer estar pertinho de cada um de nós todos os dias. Vem comigo, ainda tem mais aqui. Olha só essa parte. Deus quer se aproximar, mas também Deus quer fazer parte de nós. Em Atos, no capítulo de número 17, a partir do verso 24, ele diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Forte, né? Porque, como alguém disse, nele vivemos. Olha a riqueza desse verso. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e habilidade das pessoas. E eu quero encerrar esse momento de citações bíblicas com essa passagem aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Foi muito bom ter viajado de avião, ter entrado em um avião, mas Deus, mesmo sendo quem Ele é, também quer entrar no seu coração. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar nos seus planos,
nos seus projetos. Deus quer fazer parte de você. A proposta nesse momento é que eu e você, nós vemos a fazer parte de Deus, e como retorno, Ele também quer fazer parte de nós. Amém? Vocês viram que eu passei pela Bíblia. Eu gosto de pregar usando a palavra, porque para mim ela é vida. Ela tem mudado a minha vida todos os dias. Amados, não se contente em ficar distante de Deus. Não se contente em apenas fazer menção a Ele, mas viva por Ele. Eu não sei como está a sua vida nesse momento. Talvez as circunstâncias estejam gritando que Deus não vai te socorrer, que Deus não pode te socorrer. Amados, quando o medo nos domina, quando os sentimentos negativos nos dominam, tudo isso visa nos afastar de Deus. E Deus quer se aproximar. É necessário você lutar contra tudo isso e dar o passo que vai mudar a sua vida. Quanto mais perto de Deus, maior vai ser a sua revelação dele. Quanto mais perto de Deus, você vai ver de fato qual é o tamanho dos seus problemas. Nada nesse mundo é maior do que Deus. Amém? Me dá o presente ainda hoje poder anotar o seu nome aqui. Eu tenho dito também que eu oro sem as câmeras. Eu tenho meus compromissos ainda, tenho que retornar para o meu trabalho, mas eu quero muito, nessa tarde, à noite, orar pela sua vida. Juntos com Cristo somos mais fortes. Vamos orar? Pai, eu creio que o desejo desse meu irmão, dessa minha irmã, é ter cada vez mais uma revelação da sua parte. Meu Cristo, não basta termos a noção que existe um ser maior, um ser superior. Pai, acabei de citar que nós podemos fazer morada em Ti. Senhor, mostra o seu tamanho aos meus irmãos. Independente de qual seja o problema, de qual seja a dificuldade, Senhor, mostra a sua grandeza. Talvez seja portas fechadas, seja doença, seja uma crise no seio familiar, seja um vício. Eu creio que o meu Deus é maior do que tudo isso. Que seja um dia de portas abertas, que seja, Senhor, um dia de curas, que seja um dia de libertação, que seja um dia em que essa família vai ser resgatada pela grandeza e poder do meu Deus. Eu creio que não há nada e ninguém maior do que o Senhor. Eu deixo, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos em Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz. Jesus é maior do que os seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Diga às portas fechadas, o meu Deus é maior do que você. Diga a sua enfermidade, a sua doença, o meu Deus é maior do que você. Diga seus vícios, o meu Deus é maior do que você. Diga essa crise que tenta destruir a sua família, o meu Deus é maior do que vocês. Amém? Tenham vocês uma tarde de muitas bênçãos e realizações. Que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus.